Olá, boa noite. Hoje é dia 30 de abril. Começamos com uma lição. No entanto, a disciplina em concreto fica ao vosso critério. Vamos falar dos escuteiros e do papel que os mesmos podem ter na nossa sociedade, tendo em conta os seus compromissos, que, entre outras vertentes, passam por ter a missão de educar os jovens, transmitindo valores para desempenharem um papel ativo na sociedade. Passam também por ser agentes de desenvolvimento e força social, que pretendem ajudar a criar um mundo melhor e, assim como a igualdade e a tolerância, a responsabilidade e a liberdade, a participação e cidadania ativa, a construção da paz e o desenvolvimento sustentável. O escoteiro é respeitador e protetor da natureza. O escoteiro é responsável e disciplinado e respeitador dos bens dos outros. Fica uma imagem que ilustra perfeitamente o contrário daquilo que acabei de dizer. Isto é aqui na Amadora, Pedro? Isto, salvo erro, e corrijo-me se estiver em erro, depois em off, penso que seja mesmo ao lado da tua casa, quase. Pois é, já sei. Pois é. Essa carrinha é do agrupamento de escoteiros 50, salvo erro, é o daqui da Igreja Matriz da Amadora. Não sei se é perceptível na fotografia ou não, está a ocupar completamente o passeio só para estar à sombra, só porque sim. Ok. Tal como eu disse no início, a disciplina em concreto desta lição fica ao critério de cada um. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. E boa noite também ao Rui. Seguimos para os números, certo? Acho que sim. Ficaste sem palavras. Acho que ficámos. Eu sem palavras já começo a dar há algum tempo. Aliás, torna-se cada vez mais difícil e até de certa forma doloroso falar sobre números, falar sobre as explicações dos números e apresentarmos aquilo que temos para apresentar, porque começa a ficar aquela estranha sensação de que estamos a trabalhar sobre uma placa de gelo muito fina e que um passo em falso e tudo pode correr mal. Vamos aos números. Nós temos de trabalhar com o relatório que nos é fornecido pela Direção-Geral da Saúde e é com esse que trabalhamos e com base também nas explicações que por eles são fornecidas. A Direção-Geral da Saúde apresenta hoje um relatório onde se registram mais de 16 óbitos. Passámos a ter 989 mortes diretamente relacionadas com a Covid-19, um crescimento de 1,64% em relação ao dia de ontem. Temos mais 49 casos recuperados, são agora 15.519, um crescimento de 3,33%. E casos confirmados temos 25.056, são mais 551 do que no dia de ontem, um crescimento de 2,25%. Justificação oficial para o facto de que não houve tempo de registar em sistema todos os relatórios. Eu gostava só de recordar que os relatórios são introduzidos em sistema localmente pelas autoridades locais a nível municipal e que a Direção-Geral da Saúde só tem que fazer a compilação dessas colunas. São 100 e poucas colunas a somar. Não se justificam variações de números, não se justificam, por exemplo, que os números por município não sejam a 100% e sejam, hoje nem vi a quanto será. Hoje são 85%, ontem era 84%, enfim, o número nunca é 100%. Este crescimento de 2,25% nos casos confirmados tem também uma outra característica, que é que, se repararmos para o número de análises que estão registadas no relatório, este crescimento de 551 significa que das análises feitas e confirmadas em relatório, há uma taxa de incidência de 13,64%. Portanto, voltámos outra vez àqueles números acima dos 10, tínhamos andado a verificar nos últimos dias, desde o dia 25 de abril, ou seja, desde 2 semanas depois da Páscoa. A taxa de mortalidade subiu para 3,95%. A
situação continua a ser mais problemática em termos de números a norte. A norte estão 60% dos casos confirmados e 57% das mortes. São 15.090 casos confirmados e 566 mortes. De referir que a região norte tem apenas 37% da população portuguesa. No que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados, não há alteração na sua divisão pelas faixas etárias em relação ao dia de ontem e o mesmo acontece no que diz respeito à caracterização dos óbitos. Continuamos a ter um número acima dos 70 anos de 87,26% das mortes ocorridas estão acima dos 70 anos. Nós temos uma taxa de mortalidade para mais de 70 de 14% e no mais de 70 estão 6.138 pessoas. Se separarmos aqui estes números e formos só ver os números acima dos 80, a taxa de mortalidade é de 17% com 3.921 infectados. Vamos ver a situação clínica. Casos internados em UCI temos 172 e casos internados temos 968. A leitura para estes números, e de acordo com aquilo que têm sido as últimas indicações da Direção-Geral da Saúde, em relação aos óbitos que ocorrem em hospital, isto significa que em UCI tivemos um crescimento de 12%, ou seja, 12% mais de casos em UCI, e em casos internados de 0,3%, portanto, uma situação meramente residual. Passando para a situação local na Amadora, a Amadora registra hoje 295 casos confirmados, um crescimento de 2% em relação ao dia de ontem. O aumento na área metropolitana de Lisboa foi inferior, foi de 1,6. O número de casos por cada 1.000 habitantes na Amadora passou para 1,62, na área metropolitana de Lisboa situa-se no 1,56%. O nosso peso enquanto Amadora na área metropolitana em termos de casos é de 6,6%, sendo que a população é de 6,4% da mesma área metropolitana. Voltando a olhar para os números por 1.000 habitantes, temos que Lisboa tem 2,89 casos por cada 1.000 habitantes, Loures 1,83 e a Amadora com 1,62. Qual é o peso da área metropolitana de Lisboa em todo o território nacional? É 17,8%, a Amadora é 1,17%. Dando uma rápida olhadela à densidade populacional, temos que, como temos referido nos últimos dias, a Amadora tem 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, Odivelas 6.150, Lisboa 5.000, nós olhamos apenas para os municípios com maior densidade populacional e, neste caso, por quilómetro quadrado, a Amadora tem 12,29 casos por quilómetro quadrado, Odivelas 8,50 e Lisboa 14,65. Se utilizássemos e aplicássemos à Amadora o mesmo rácio que se obtém com Lisboa, teríamos 352 casos, mas, por outro lado, se aplicássemos o rácio de Odivelas, teríamos 204 casos. E, quanto a números, pela minha parte, é tudo. Muito bem, Jacinto, pronto. Hoje despachou os números aí a correr. Até fico surpreendida consigo. Foi sempre a aviar, foi sempre a aviar. Nem deu hipótese para nada. Ok. Não se pode dar muitas hipóteses, porque depois fazem perguntas e tem que se responder. Está bem, pronto. Vamos avançar então. E hoje dizer primeiro que o Agrupamento Centro de Saúde lançou o aviso de que vai recomeçar a atividade assistencial, ou seja, consultas marcadas, e só será possível a partir da segunda quinzena de maio deste ano. Portanto, só a partir da segunda quinzena de maio é que vai recomeçar essas consultas marcadas. Essa marcação para consulta, aliás, a marcação de consulta de doença aguda continua disponível. Portanto, se for o caso e se precisar de uma consulta, continua disponível, basta contactar a sua unidade de saúde de referência e, claro, de forma... A preferência é que não esteja lá presencialmente, que o faça por telefone e que possa marcar essa consulta. Depois, penso que o Pedro tem algo para mostrar. Será o plano de desconfinamento. Exatamente. Hoje, como estava previsto, o Primeiro-Ministro António Costa deu a conhecer as medidas
que vão ser implementadas ao longo das próximas semanas. Elas não têm todas a mesma, digamos, o mesmo prazo, não é assim? E, portanto, lançaram este esquema que é importante. Eu hoje vou falar também porque o tempo não é muito e vou falar apenas de 4 temas em mais específico, depois da manhã poderei falar do resto com toda a certeza, mas falar primeiro sobre uma questão importante dos funerais. Vai ser, a partir de segunda-feira, vai ser permitida a presença de familiares. Os eventos ou juntamentos com mais de 10 pessoas estão proibidos. Continua o recolhimento domiciliário e continua a ser um dever cívico, e o confinamento obrigatório para quem tem Covid-19 ou está em vigilância ativa, obviamente tem que continuar a acontecer. Dizer também que a lotação máxima para 5 pessoas em 100 metros quadrados em espaços fechados, portanto, a partir já de segunda-feira. As cerimónias religiosas terão que ser acordadas aqui ainda a definir com a DGS e com confissões, portanto, não sabe muito bem como é que vai acontecer, mas a acontecer será só no final do mês de maio. Falando dos transportes públicos, como já era uma questão que havia sido falada muito em vários locais, vai ser obrigatório o uso de máscara e também a higienização e limpeza do transporte. E a lotação é de 2/3. Isto também vai começar já na segunda-feira, dia 4. Portanto, tenham atenção ao uso de máscara e acautelem essa situação se precisam de usar o transporte público. Também nesta Helena, sim. deixa-me só complementar. Relativamente ao uso de máscara, que passa a ser obrigatório, além dos transportes públicos, vai ser também obrigatório o uso nos serviços públicos, em lojas, em escolas ou em qualquer outros locais fechados. Quem não o fizer, arrisca-se a uma coima entre os 120 e os 350 euros. Atenção que esta coima não está ainda regulamentada, será regulamentada entre hoje e amanhã. Muito bem. Só queria também dizer uma coisa em relação aos transportes públicos. Para quem anda de comboio, a partir de segunda-feira, os horários da CP, nos comboios urbanos de Lisboa e do Porto e também os regionais, vão voltar aos horários que estavam antes do estado de emergência. Portanto, vão ser repostos. Para quem anda de comboio é uma notícia importante, porque quer dizer que vai haver mais frequência ou melhor, a frequência vai voltar ao que era normal antes do estado de emergência, portanto fica aqui também esta nota. Falando na área do trabalho, o regime de teletrabalho é para continuar sempre que assim seja permitido, as funções o permitam, também a partir de segunda-feira, e só dia 1 de junho é que o teletrabalho parcial vai acontecer com horários desfasados ou equipas em espelho. Portanto, o mês de maio, aqui em relação ao teletrabalho, ainda é mais ou menos para manter o que está ainda hoje em dia. Falando do comércio e restauração, que é sempre uma área que tem tido aqui muitas dúvidas, digamos assim, e muita curiosidade também. A partir de segunda-feira, o comércio local, as lojas com porta aberta, cabeleireiros, manicures e similares, livrarias, comércio automóvel, vão poder reabrir a sua atividade. No dia 18 de maio, as lojas com a porta aberta até 400 metros quadrados poderão reabrir a sua atividade. As maiores poderão reabrir a atividade por decisão da autarquia. Restaurantes, cafés, pastelarias, esplanadas também aparecem aqui contempladas, também poderão reabrir. E só no dia 1 de junho é que lojas com áreas superiores a 400 metros quadrados ou inseridas em centros comerciais poderão reabrir a atividade. Aqui uma nota também para o desporto, que foi também uma questão que nós falámos aqui, e o Pedro hoje também vai trazer aqui outros temas acerca do desporto. A partir de segunda-feira está permitida a prática de esportes individuais ao ar livre, desde que não sejam utilizados balneários nem piscinas. E depois, no final do mês de maio, 30, 31, dias 30 e 31, o futebol pode voltar. As competições oficiais apenas da Primeira Liga de Futebol e da Taça de Portugal podem voltar. Dizer também que eu depois as outras áreas poderei falar amanhã para não estar aqui a ser muito exaustiva. Dizer também que uma das coisas para quem ouviu o Primeiro-Ministro que foram referidas várias vezes é que estas questões e este plano
vai ser cumprido, desde que não haja um aumento brutal, digamos assim, de casos e que não seja necessário, e o Primeiro-Ministro deixou isso claro, que não tinha problema nenhum em voltar atrás. Ou seja, apesar de estarmos aqui a tentar retomar alguma coisa, se esta retoma for muito prejudicial para a saúde pública, poderá regressar as medidas mais restritivas. Portanto, a mensagem que se quis passar foi: há o início de uma retoma, aos pequenos passos, mas as pessoas devem continuar a cumprir o seu confinamento, devem continuar a ter as medidas necessárias de segurança, devem adotar a máscara e devem, com certeza, continuar neste trabalho de higienização e de defesa própria e também dos outros. Portanto, deixar aqui esta nota, que apesar de haver aqui alguma abertura, as pessoas não podem facilitar. E queria também dizer aqui uma coisinha em relação aos números que o Jacinto hoje falou, e foi muito falado que o aumento de casos, pelo menos aqueles que foram registados, foi bastante elevado para aquilo que se estava à espera, novos casos de Covid-19. A justificação tinha que ver com o sistema, que os dados foram inseridos todos no sistema, enfim, seja o que for, é preciso ter muito cuidado e é preciso ainda, eu acho que nós estamos numa situação, estamos numa altura em que ou realmente metemos na cabeça que as coisas não vão voltar ao que eram e, portanto, temos que tomar estas medidas necessárias para nos protegermos, ou então as coisas podem correr muito mal. E queria deixar novamente este apelo às pessoas que se protejam, que cumpram as normas para que, de facto, este plano apresentado pelo Primeiro-Ministro, que a mim me parece faseado, parece-me que foi mais ou menos pensado, portanto, para que este plano possa ser efetivamente cumprido, acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. Bom, isso foi simpático da sua parte dizer que o Primeiro-Ministro apresentou um plano mais ou menos pensado. Mais ou menos não. Podia ter sido pior. Eu não gosto de dar muitas abébias às pessoas. Pronto. Mas eu penso que está na altura de avançarmos para o nosso convidado, depois voltamos aos temas diversos. O nosso convidado de hoje é o Flávio Almada, da Associação Moinho da Juventude. Olá, Flávio, boa noite. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo aos Minutos Pandémicos. E, sem mais demoras, uma pergunta: como é que o Moinho da Juventude está a viver esta fase até este fim de semana e daqui para a frente com as novas regras que vão entrar em jogo? Bom, e como todas as instituições e as pessoas, nós estamos a ver isso intensamente. É lógico que há problemas que se tornaram mais agudas, que nós estamos a tentar dar resposta e é tudo muito intenso, é tudo algo que ninguém estava preparado, que é muito forte, é muito intenso e também tem um impacto mesmo, nós estamos a ver o impacto que isso tem na vida das pessoas, não é diferente daquilo que está a acontecer a nível nacional. No caso tem a sua especificidade no campo da nossa atuação, que é a nível mais das pessoas que estão mais em condição de vulnerabilidade, em que a nível do apoio alimentar e dos apoios, isso triplicou, quadruplicou, isso automaticamente é uma carga muito pesada para a instituição. Quais têm sido os principais problemas que vocês têm deparado? É precisamente essa dificuldade que as pessoas estão a sentir a nível económico? Sim, porque dá o facto de muitas pessoas que perderam o emprego, que tinham um vínculo precário, perderam o emprego, há pessoas que foram mandadas embora e há a situação de que haviam pessoas que não estavam empregadas, né? Também tem esse número também que com esta situação ainda ficou mais complicada, e também tem a questão de quando se fala do fecho das escolas, por exemplo, de fazer de ter o equipamento técnico para os meninos fazerem o trabalho. Isso também é um problema, porque nem toda a gente tem um computador ou tem meios para ter acesso
a esses equipamentos. E como é que a associação tem conseguido dar a volta e contornar esses problemas? Nós temos estado a trabalhar todos os dias, às vezes hoje fomos às 5h30, né? Porque fomos às 5h30 porque hoje, como amanhã é feriado, depois as pessoas ficam em casa e precisam de alimentar, e há pessoas idosas e pessoas também que precisam ter alimentação durante esses dias, e nós temos que preparar a refeição para esses 3 dias, 4 dias, né? Então nós tivemos que ir hoje às 5h30 e cada dia mais que nós saímos à rua, voltamos com mais número de pessoas a precisar de apoio, né? E no caso específico do apoio aos miúdos que precisam fazer trabalho em casa, também às vezes precisam de explicação ou fazemos por telefone, nós aqui imprimimos o material e entregamos lá aos pais, na porta, com equipamento, com todo o cuidado e proteção, e também falar com eles também, porque isso é importante, tentar saber como é que eles estão a nível psicológico, como é que estão a lidar com isso, porque estão dentro de casa, e vamos tentar fazer, à medida que o tempo vai passar, vamos melhorando a nossa resposta, porque isso ninguém tinha previsto, então basicamente é a situação à medida que... É ir aprendendo durante o trabalho. Sim, como diz, é aquele estágio, prática, aprendizagem, contexto e trabalho, né? Ô Flávio, É e isso. como é que vocês pensam que vai ser daqui para a frente? Nós vamos começar a abrir gradualmente a economia, mas acha que isso vai trazer alguma diferença às dificuldades que estão a ser sentidas? Vai agravar as dificuldades? Vai melhorar? Bom, e se formos analisar isso num ponto de vista a nível macroeconómico, isso já sabemos que a escala mundial, o estrago económico que isso já fez e que vai fazer, isso é, não há dúvida de que é muito grande, né? Aqui, se eu não estou em erro, acho que a previsão é para 7%, né, de impacto sobre o PIB, né? Se eu não estou em erro. Para começo de conversa. Sim. Acho que isso é só para começo de conversa. O meu problema é que às vezes uma parte daquilo que eu leio, os economistas nunca acertam, né? Fazem a previsão, nunca acertam, não ficam aí na volta, né? Mas a questão daquilo que eu pude captar vai ser uma abertura gradual, faseada, e também acho que é aprendizagem em contexto de trabalho também, é a mesma coisa, né? E não é nada sistematizar, porque também acho que ninguém tem um plano, consegue sistematizar, mas não tem um plano de resposta, uma receita boa, né? Pois, acho que no fundo ninguém tem, não é? Ninguém estava preparado para uma situação destas. Dizer o contrário é... Quem diz que tem... isso acho que é conversa fiada, né? Acho que ninguém tem. Só uma questão em relação agora todas estas normas de higiene, de uso de máscara, que papel é que a associação pode ter também de informar, de sensibilizar a população neste sentido? Não, nós dar porque nós conhecemos bem o contexto onde nós estamos inseridos. Nós já começámos a ter, antes de chegar à fase, porque teve uma fase uma fase de dúvida, né? Uhum. Teve uma fase de dúvida, que acho que isso é mundial, teve uma fase de hesitação, e nessa fase de dúvida nós começámos logo já a conversar com as pessoas, a tentar explicar à medida que as informações começavam a sair, estávamos a acompanhar a página da Organização Mundial da Saúde, até tivemos acesso na altura do relatório que foi feito em Wuhan. Então, então começámos a falar com as pessoas, mas não era tão intenso. E nós continuámos sempre a questão da sensibilização e da informação, porque à medida que ia sair mais informação, começámos a passar às pessoas e a tentar falar com as pessoas, porque havia muita dúvida, havia ceticismo em relação ao efeito
Ninguém ia imaginar que o Covid-19 ia causar praticamente parar o mundo, né? No início havia muita dúvida e tivemos que conversar também, tivemos que combater vários os mitos e com os meios que nós tínhamos e conversar com as pessoas e dar o apoio também, dar todo tipo de apoio, porque são várias coisas que as pessoas ligam para a associação ou querem saber, e pais, encarregados de educação e idosos, nós cobrimos toda os grupos etários, né? E temos que conversar com as pessoas e também as pessoas também trazem também informação e também articulamos com as instituições, perguntamos e nós implementamos o nosso plano de contingência, fizemos com bastante antecedência porque tínhamos o nosso receio era dar a nossa própria situação, que é uma situação que se formos analisar tem um contexto, tem uma história específica da forma como as coisas desenvolveram e temos várias vulnerabilidades que tínhamos que tomar muito cuidado, né? E então basicamente a associação fez esse papel tanto a nível de garantir quando houve, e vai continuar a fazer, imagino eu, não é? Temos que continuar, porque a nossa função, nós estamos lá, temos que servir as pessoas, e a instituição foi fundada e criada e mantida e pelas pessoas e nós somos apenas a continuidade daquilo que as pessoas já tinham feito e temos que continuar a fazer o trabalho se nós estamos lá para servir as pessoas. É a nossa obrigação, não estamos a fazer nenhuma espécie de caridade nem de favor, é a nossa obrigação, é nosso dever e a nível profissional temos que fazer isso e também por uma questão da comunidade e também enquanto pessoas da sociedade temos essa obrigação. Flávio, só para terminar, que mensagem gostava de deixar ficar a quem nos está a seguir nestes minutos pandémicos? A mensagem, acho que a solidariedade é uma questão crucial para este momento. A solidariedade e também não dar o seu contributo, né? Acho que todos nós podemos fazer um pouco dentro da circunstância de cada um, fazer aquilo que cada um pode fazer no sentido de melhorar. Também e acho que é preciso também dizer também que a pandemia também veio revelar algumas coisas que eram evidentes, né? Tanto como havia, por exemplo, na comunidade é preciso ter mais atenção à questão da própria limpeza, porque fora do bairro faz a lavagem das ruas, essas coisas, e lá no bairro não se faz. A nível também da divulgação de informação e também isso de envio de informação, isso também não aconteceu e tem um conjunto de coisas que nós já detectamos no terreno que temos que trabalhar com as instituições no sentido de melhorar isso. Agora, para as pessoas todas que estão a assistir, a solidariedade e cuidar, acho que agora estamos na fase mesmo de aplicar a ética de cuidar, né? Um do outro, e ao cuidar do outro estamos a cuidar de nós mesmos. Muito bem, Flávio, muito obrigado por ter estado connosco aqui nos Minutos Pandémicos. Até uma próxima oportunidade e que tudo corra bem para a Associação Mundo da Juventude. Obrigado e protejam-se. Obrigado, igualmente. Boa noite. Boa noite. Eu sugeria, sobretudo tendo em conta o adiantado da hora, que saltássemos já para o último ponto do alinhamento, até porque é neste momento, penso eu, o mais importante, porque tem a ver com o que se vai passar entre amanhã e dia 3, portanto, sugeria eu seguissem com isso. Antes do Pedro falar sobre isso, posso só dizer aqui uma coisinha rápida à Margarida Brito Ferreira, que está com receio de que vai haver paradas na rua, muita gente na rua, mal está a conversar. Só dizer que a ação das forças de segurança vai se manter, também neste sentido mais pedagógico, mesmo depois do fim do estado de emergência. Já agora, respondendo também ao José Manuel, gostaria de saber o número de mortes do Conselho da Amadora. Nós nem sabemos quantos vivos estão infectados, quanto mais os mortos.
Esses dados não nos são fornecidos. Seguimos viagem? Essa resposta foi um bocado violenta. Nós sabemos, os números de infectados, não os sabemos é separar Não, freguesias. sim, a nível de freguesias, não os sabemos. Tendo em conta que vem um fim de semana grande, vão haver algumas restrições, nomeadamente as deslocações para fora dos concelhos de residência estão proibidas entre o dia 1 e 3 de maio. E no que diz respeito a transportes públicos, nomeadamente aos comboios, que já aqui falámos que vão ter horários revistos e melhorados a partir de segunda-feira, todos os comboios Alfa Pendular Intercidades vão ser suprimidos. Há, no entanto, uma única exceção, que são os Intercidades que servem Évora e Beja, e tem a ver com a questão de não haver serviço regional nesse eixo. Portanto, para quem pensar sair daqui ou do outro lado qualquer, que seja o seu município de residência para outro destino no exterior, é melhor pensar 2, 3, 4, 5 vezes, porque o cerco aperta-se. Muito bem, então, pela minha parte, boa noite, até amanhã, fiquem em casa. Aliás, agora têm mesmo que ficar em casa. Exatamente. Não há hipótese. Não há hipótese. E não estraguem o que já conquistaram. Até amanhã. Boa noite, fiquem em casa, em segurança. Amanhã às 10 horas estamos cá novamente. Assim sendo, e para não repetir, ou não querendo ser repetitivo, o clichê do costume ficar em casa. Além disso, temos falado nos últimos programas de proteção, desde o início desta pandemia que se falou em máscaras, usar, não usar, eis a questão. Neste momento a dúvida está instalada, vamos explicar de uma forma bastante simples, básica e talvez eficaz, e tendo em conta os dados que temos atualmente, o porquê de usar máscara. Até amanhã. Minutos Pandemia.